A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez, com alegria, estamos aqui para o comentário da semana sobre a lição de número 5. Os alunos e as alunas da Escola Dominical e os que amam a Palavra de Deus sabem que nós estamos estudando o quarto trimestre de 2020, que está trazendo um estudo bíblico. Um livro da Bíblia está sendo estudado capítulo a capítulo, que é o livro de Jó. E nós estamos na lição de número 5. E o título da lição de número 5 é O Lamento de Jó. Na lição da semana passada nós estudamos e entendemos um pouco sobre o drama, tudo que sobreveio sobre Jó, tudo que Jó passou, perdendo os seus bens, perdendo a sua família, tendo uma enfermidade que foi colocada por Satanás com permissão de Deus. E agora nós vamos então estudar um pouquinho ou ver um pouco sobre o lamento de Jó. Lembrando sempre que na aula presencial o aluno vem na sala, tem mais tempo para perguntas, a aula é maior. O que nós fazemos aqui é uma visão da lição, panorâmica da lição, uma visão mais de um geral da lição, mas na sala de aula, e você é convidado a participar, domingo às 9 horas da manhã, numa igreja Assembleia de Deus perto da sua casa, ou outra igreja que tenha o sistema de escola bíblica dominical. O lamento de Jó. A palavra lamento quer dizer a exposição do sofrimento. Jó passa por todo aquele drama, não sabemos quanto tempo ele levou para lamentar, a Bíblia não informa isso para nós, mas ele lamenta. Agora ele começa a expor o seu sofrimento, a fazer uma exposição pública daquilo que ele tem sofrido. Por isso que lamento significa exposição do sofrimento, choro, e é isso que Jó vai fazer. O textuário diz: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó, capítulo 3, versículo 24, aqui já é parte do lamento de Jó. A verdade prática diz assim: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Então, podemos até passar por tragédias, sofrimentos, mas a nossa esperança tem que estar em Deus, porque Deus é que sabe tudo, Deus é que vê tudo, Deus é presciente, e a sua presciência permite saber o que vai acontecer na nossa vida de antemão. Deus sabe disso. Então nós temos que sempre ter a nossa esperança no agir dele, porque na hora certa Deus vai agir na minha vida e na sua vida também. A leitura bíblica em classe, você que tem a lição ou a Bíblia, leia. É muito bom ter esse conhecimento. Lendo o livro de Jó, você vai entender muito mais ainda. Então, se encontra no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 26. E eu vou destacar aqui o primeiro versículo, que diz assim: depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou seu dia. E nós já vamos ver que dia foi esse que Jó amaldiçoou. Então, depois de todo o drama sofrido pelo patriarca, ele começa agora a lamentar. Mas a Bíblia diz que ele não pecou. Ele lamentou. Ele expôs o seu sofrimento a Deus. Ele lamenta, ele tem todos os seus lamentos, amaldiçoando até o dia que ele nasceu, mas ele não pecou. E nós vamos ver daqui a pouquinho por que isso aconteceu. Na lição anterior, vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. E na lição de hoje, veremos a reação humana diante do sofrimento. Não podemos esquecer que Jó era um ser humano, assim como nós somos. Então ele se abateu, não tinha como se abater com tudo aquilo que lhe aconteceu, e ele então passa agora a trazer os seus lamentos para público, para todo mundo ver os seus lamentos. A lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre o primeiro lamento de Jó. Por que nasci? O patriarca faz aqui uma pergunta a Deus. A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Lembrando que o livro de Jó é um livro escrito
em poesia e em prosa. Da próxima lição, nós já vamos entrar nos debates dos amigos de Jó, e ali então o estilo ali é prosa, aqui ainda é poesia. Então Jó pergunta para Deus, por que nasci? Se era para sofrer tanto assim, por que o Senhor permitiu que eu nascesse? Veja, repito, era um lamento dele, ele não estava acusando Deus de nada, ele estava lamentando. O segundo subtópico diz que em lugar de memória viesse o esquecimento, ou seja, que não houvesse memória, não houvesse lembrança do dia em que ele foi gerado, do seu nascimento, por conta de todo esse sofrimento que Jó estava passando. Então, quando Jó faz a pergunta, por que nasci? Ele está exatamente olhando o sofrimento dele naquele momento. Como ser humano, nós olhamos o sofrimento, né? Por um momento ele até chega a esquecer tudo o que ele teve até ali, porque ele estava passando por um sofrimento muito grande, perdeu tudo, mas e todo o que ele teve até aquele momento? Então, quando ele lamenta, por que nasci? De certa forma, ele está ali agindo exatamente como nós agimos, um humano. Ele até esquece todo o benefício que ele teve de Deus até aquele momento, e apesar de que ele reconhece isso, né, quando ele fala para a esposa dele que Deus deu o bem, ela aceitou, ele aceitou, não aceitaria o mal também, mas dessa maneira, mesmo assim, como ser humano, ele está lembrando, está focando só no sofrimento que ele está passando. O segundo tópico, e é o segundo lamento de Jó, que é mais uma pergunta, diz: por que não nasci morto? E aqui, Fabiano, meu amigo Fabiano, superintendente da Escola Bíblica Dominical, daqui da nossa congregação, Assembleia de Deus, Vera Cruz, Fabiano, Jó não está fazendo nenhuma apologia ao aborto, Jó não está falando sobre isso, mas ele está usando no sentido metafórico de descanso do sofrimento, ou seja, se era para sofrer desse jeito, ele fala, por que nasci? E agora, por que não nasci morto? Então ele vai dizer, por que eu não fui como muitas crianças que não viram a luz? Mas em momento algum ele está fazendo apologia sobre o aborto. Por quê? Porque o aborto é crime. E Jó já tinha esse entendimento. Jó já conhecia. É interessante também, Fabiano, que o Jó não tinha Bíblia, Jó não tinha credo, Jó não tinha declaração de fé, não tinha nada disso. Nós não temos informação disso. Mas ele sabia, ele era um adorador, ele adorava a Deus. Quem levou ele a adorar a Deus também não sabemos. Quem levou a ele a esse caminho não sabemos, mas o que nós sabemos é que ele era um adorador verdadeiro, e ele seguia os princípios, porque não adianta nós sermos cristãos, sermos crentes e não seguir os princípios de Deus, e um dos princípios de Deus é a vida, sempre a vida, proteção sempre da vida, valorização sempre da vida, e o Jó sabia isso. Então ele não está dizendo aqui que ele queria ser, por que eu não fui abortado? Não. Ele está até falando porque o aborto sempre existiu no mundo. Então, e tem o caso dos abortos naturais, a Bíblia fala sobre isso também. Mas ele não está fazendo a defesa, ele não está fazendo a apologia, porque ele sabia que o aborto é um crime. O Salmo 139, que é também conhecido como Salmo da Grávida, se você não leu, leia ainda. E lá no Salmo, o salmista diz que, ele usa lá um exemplo, Fabiano, de um tecelão. Uma pessoa que tece, faz tecido, enfim, todo esse material, ele diz que Deus, ele tece, sabe, a nossa vida, a nossa construção. Deus, ele, com as suas mãos, ele vai tecendo as células, tudo no nosso corpo. Então, ele vai fazendo isso com muito cuidado, porque é o tamanho do amor dele por nós, né? E Jó também sabia, no seu livro ele deixa claro que a vida começa na concepção. Há uma grande discussão por aí, dizendo que a vida começa depois de tantas semanas ou de meses, mas Jó sabia que era na sua concepção. Tanto é que ele disse que fosse apagado da memória aquela noite ou aquele dia que ele foi concebido, que ele já tinha a vida, ali já estava a vida. Então nós temos que tomar cuidado com isso, nós que somos cristãos, servos de Deus, defendemos o cristianismo, defendemos os princípios bíblicos, porque está entrando uma onda por aí, até em muitas igrejas, que estão se deixando levar já por muitas questões
do aborto, deixando até isso ser, fazendo muitas considerações que não são bíblicas. A Bíblia diz que a vida pertence a Deus, é Ele que deu, é Ele que tira, e Jó sabia muito bem disso. Então, quando ele diz, porque não nasci morto, ele está dizendo para evitar o sofrimento dele, mas em momento algum ele vai dizer que ele preferia ter sido abortado. Ele sabia que o ventre de uma mulher não pode ser um cárcere de horrores. O ventre de uma mãe, o ventre de uma mulher tem que ser um manancial de vida. A mulher, ela recebe o maior dom de Deus, a maior dádiva, que é de gerar vida. Não é isso, Fabiano? É vida gerando vida. A mulher é a protagonista da vida. Nós, os homens, somos os coadjuvantes, estamos juntos, participamos, mas a dádiva da geração, Deus deu à mulher. Então, o ventre de uma mulher não pode ser um cárcere de horror com a prática suicida, com a prática criminosa do aborto. O terceiro tópico, Jó lamenta por que ele continua vivo. Terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Então, veja, o sofrimento dele era tanto que ele já perguntou por que nasceu, por que não nasceu morto, e agora por que continua vivo. E ele pede para Deus tirar a sua vida, ele pede para Deus, e Deus não atende o seu pedido, né? Isso mostra que é Deus que sabe a hora das coisas acontecerem, e não nós, não é simplesmente pedir. Então, aqui tem uma pergunta, vale a pena viver? Com certeza vale, né? Nessa terceira sessão do capítulo 3 de Jó, faz uma quarta pergunta. Por que se dá a luz ao miserável e aos amargurados de ânimo? Então Jó está dizendo, por que eu continuo vivo com tanto sofrimento assim? É bom lembrar que ele não sabia de nada que aconteceu no céu ou fora do conhecimento dele. Jó não sabia que Deus dava testemunho dele, que ele era um homem reto, íntegro. Ele era, mas ele não sabia que Deus dava testemunho dele. Jó não sabia que Satanás pediu permissão para tocar em tudo que era dele. Então ele não tinha noção de nada disso. Nós temos hoje porque, inspirado por Deus, o autor do livro deixou tudo escrito para nós. Nós sabemos da história de Jó, mas Jó não sabia. Ele estava passando no meio de toda essa turbulência, esse sofrimento, sem saber do que estava acontecendo nas regiões eternas e celestiais. Então, essa indagação dele, por que continuo vivo, ele faz isso, mas é interessante lembrar que em momento algum ele atenta contra a sua vida, ou ele tenta tirar a vida, ou ele faz alguma alusão ao suicídio. Não. Jó entendia que Deus era a causa da sua vida, também deveria ser a causa da sua morte. Por isso ele pede a Deus. E Deus não atende o seu pedido. Outros homens de Deus também pediram isso, Fabiano. Também pediram. Jonas, o profeta Jonas também pediu. Moisés, Elias. Mas nenhum deles teve o seu pedido atendido. Por quê? Porque a vida é uma concessão de Deus. E concessão, quem manda é o proprietário, é o dono. Então, no momento certo que Deus achar que tem que tirar, ele tira. Nós não temos o direito de tirar a nossa vida. E não adianta a pessoa trazer os argumentos do sofrimento. A pessoa estava sofrendo muita pressão e por isso cometeu esse crime, né, esse horror que é tirar a vida. Primeiro, nós temos que confiar em Deus. A Bíblia diz, Pedro escrevendo em sua carta, disse assim, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele, Deus, que tem cuidado de vós. Lançar significa ação. Lançar significa pegar alguma coisa e levar, não é ficar parado. Então, busque ajuda se for preciso, peça socorro a Deus, peça socorro às pessoas, busque ajuda na igreja ou ajuda de médicos, psicólogos, não importa, mas não tire a sua vida, porque não vai resolver. Não vai resolver. No plano terreno aqui vai, mas e depois? E a vida eterna? Porque você, crendo ou não, tem um acerto de conta e tem uma vida eterna pela frente. Então não faça isso, de jeito nenhum. Viver vale a pena, viver agrada a Deus e foi Ele que nos deu a vida.
A vida é dom de Deus, concedido ao homem e à mulher. Toda concessão continua sendo domínio do seu proprietário. Então, a minha vida pertence a Deus. Eu estou aqui nesse momento, ministrando essa aula, mas a minha vida pertence a Ele. E o momento que Ele quiser me tirar da terra, Ele vai tirar, porque a vida é dEle. Não tire a sua vida, confie em Deus, recorra a Ele na aflição, que Ele vai socorrer com certeza. Jó, então, no seu lamento, ele faz todas essas perguntas, mas não tenta nada contra a sua vida. E ainda é interessante notar que, mesmo nesse sofrimento, mesmo recorrendo, pensando no passado, no presente, da sua vida, pedindo ali para acabar a sua vida naquele momento, há uma perspectiva no patriarca Jó do futuro, porque ele vai dizer assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Isso quer dizer futuro. Ele sabia que o Redentor dele vive e por fim se levantaria para ajudá-lo. Então, mesmo com todos esses pedidos, ele estava em terrível sofrimento, mas havia nele uma esperança ainda, Fabiano. Tinha uma esperança de que as coisas iam mudar, e mudaram. Então, nós temos que pensar do mesmo jeito. A aflição vem para todos nós vamos passar por aflição, vamos passar por muitos problemas na vida, não estamos livres disso, mas nós temos a esperança de que Jesus está conosco, foi Ele que prometeu. Está em Mateus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias quer dizer todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Então nós devemos de buscar a Deus, e se há um pensamento chegando, rodeando a sua mente aí, sobre suicídio, sobre essas coisas, afaste eles em nome de Jesus, levante a cabeça e siga mais um pouquinho, porque a ajuda vai vir, do lado que você nem imagina, mas vai vir. Valorize a sua vida e viva para Deus, você vai ver que vida diferente vai ser. Esse é o ensinamento que Jó nos dá. Vamos caminhando dia a dia, vencendo a cada dia o seu mal, cada dia o seu problema, confiando em Deus, e tenha certeza que viver é muito bom. Então, o lamento de Jó não foi um pecado, porque Jó não cobrou nada de Deus, ele apenas estava lamentando a sua situação. Jó, ele não criou nenhuma teologia, ele não a partir de hoje vai ser assim, não, lá diz, ele só lamentou. Por que está acontecendo isso comigo? Ele vai lamentar, e nas próximas aulas nós vamos entender um pouquinho mais, porque vai vir agora os amigos dele que vêm após saber do seu sofrimento, e aí vão começar os seus discursos teológicos sobre todo mundo tentando saber. Como eu disse, ninguém sabia, nós sabemos porque a Bíblia está em nossa mão. Naquele tempo eles não tinham nada disso, então nós sabemos o que aconteceu, sabemos que foi o testemunho de Deus que provocou toda aquela ira em Satanás, e Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, nos filhos de Jó, em tudo aquilo. Mas os amigos de Jó não sabiam, e nós vamos ver na próxima lição em diante, Fabiano, cada um tentando adivinhar, aquilo que nós sabemos fazer bem, que somos humanos, tentando tirar as nossas conclusões do que aconteceu, Muitas vezes olhamos e já dizemos, isso está passando por isso, porque merece, porque fez aquilo, porque fez aquilo outro. Então são pensamentos humanos, nós temos esse entendimento. E o livro de Jó vem para nos ensinar isso. Nem sempre o que eu estou passando, o sofrimento que eu estou passando, que você está passando, foi plantado por nós. Não, existe a lei da semeadura, sim, existe. Mas o caso de Jó é um exemplo disso. Jó não fez nada para merecer isso, porém Deus permitiu que acontecesse. E aí Deus é Deus, com Deus não se discute. Então, Jó não faz apologia a aborto, não faz apologia a suicídio, não abandona Deus, e se fosse nos dias de hoje, Fabiano, não ia mudar de igreja, não ia deixar o pastor dele, o superintendente dele, porque não deu certo aqui, vou para o outro lado. Não, ele continuou adorando a Deus, toda a sua calamidade, e Deus o retribuiu depois, mais tarde. Jó não conhecia o que nós conhecemos hoje, já falei de Bíblia, mas mesmo assim ele sabia os princípios de Deus, porque esses princípios de Deus são colocados dentro de nós. Deus nos coloca, quando nascemos, já nascemos com princípios bíblicos.
Já sabemos o que é certo e o que é errado. E Jó desenvolveu muito bem isso. Jó não se revoltou contra Deus, mas lamentou a sua situação. Jó não cobrou nada do tipo assim, mais ou menos assim, mas eu sou isso, sou aquilo, sou íntegro, eu desvio do mal e está acontecendo isso comigo. Olha lá o meu vizinho que não faz nada disso e não acontece. Não. Ele simplesmente sofreu, viu o sofrimento dele, viu tudo acabar, viu tudo destruído, viu a esposa o acusando, os amigos depois também vêm, e ele começou a lamentar. E perguntar a Deus, por que eu estou sofrendo? Mas em nenhum momento ele acusa a Deus de nada. E como eu disse, não abandonou a Deus. Não abandone a Deus no sofrimento. Não abandone a igreja, não abandone Jesus, não abandone, não vai resolver nada. Se você perdeu alguém da sua família, infelizmente é triste. A gente perde, é triste. Perder um ente querido. Mas não abandone Jesus por causa disso. Não abandone. Chegue-se mais perto dele ainda. Porque a nossa vida está na mão dele, é ele que sabe. Só ele sabe o momento certo de nos levantar, de nos tirar do montouro, nos tirar do lugar que nós estamos impregnados lá. Ele tira, mas vamos continuar confiando e tendo esse exemplo maravilhoso de Jó. A conclusão diz assim: nessa lição vimos o dilema de Jó, desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele. O patriarca não negou a Deus, nem o amaldiçoou. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor que apenas o contempla, sem contudo participar de seu drama, tem dificuldade em entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido, de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Então, nós temos que ler o livro inteiro para entender tudo o que aconteceu com Jó. E só para encerrar, antes de encerrar, lembrando, Fabiano, que Jesus, quando passou pelo momento, antes de pouco de ir para a cruz, lá no Getsemane, ele também chorou, ele se angustiou e chorou lágrimas, né? O suor dele se transformou em sangue, e ele lamentou ali também com Deus. Então o lamento é perfeitamente humano, porque Jesus estava como humano. Ele por 3 vezes pediu para o Pai, se pudesse passar dele, porque ele sabia o que ele ia enfrentar. Aí na última vez ele diz, mas seja feita a sua vontade. Então que a vontade de Deus seja sempre ela feita na nossa vida. Vamos valorizar a nossa vida, temer a Deus e andar com Ele, porque só com Jesus, só com Deus, só com o Espírito Santo é certeza que nós vamos ter o consolo na hora da angústia, na hora da aflição. Deus abençoe a todos.